fazer um filminho aqui pra vocês. Hoje estou indo trabalhar aqui de Gol Geração 4. Um pouquinho do vidro aberto, que não tá muito calor. Passando aí pela orla da Barra da Tijuca, no Rio. Gosto muito de fazer esse caminho aqui pra vir trabalhar. É um caminho que lembra muito aí minha adolescência, minha fase de adulta com habilitação. Gostava muito de vir pra cá e dar uma volta de Gol aqui. Bom, então o que a gente pretende aí da coleção nos próximos tempos aí, essa nova fase aí que a gente vive, como que tudo começou, por que a gente mudou um pouco o foco, falar um pouquinho sobre isso tudo, né? Bom, então quando a gente fica muito enraizado, né, com algumas palavras, com mãe, né, a gente fica muito preso a alguns pensamentos, algumas coisas que as pessoas falam. Então quando eu tinha 21 anos eu ainda namorava com a minha mulher. E quando você pensa em comprar um carro antigo, independente de coleção, mas quando você pensa em adquirir um carro antigo, dá um pontapé para que isso aconteça, né? Começa a fazer um movimento aí para que isso aconteça na sua vida, né? Você adquirir um carro antigo. Aqui tem radar. Você vai ter 1 milhão de pessoas para falar para você que você é maluco, que isso só vai te dar dor de cabeça. Mais 1 milhão, né? Para falar que isso só vai te dar dor de cabeça. Mais 1 milhão para falar que você vai falir. Mais 1 milhão ou 2 milhões para falar que isso nunca vai te dar alegria, que o carro nunca vai ficar pronto, que só vai te dar dor de cabeça, que o carro vai enguiçar na rua. E a minha mulher, na época era minha namorada, eu sempre quis ter o Golstar, sempre falei de Gol quadrado, desde criança. Eu desenhava Gol quadrado, sempre gostei do Gol quadradinho, né? Representou uma parte aí da minha infância, porque nessa época os Gols 1000 aí quadrados reinavam, né? Tinha locadora. Deixa eu parar o carro aqui, vai, pra gente poder falar melhor, pra poder parar aqui, parar de balançar. E aí eu sempre falei, e minha mulher um dia falou assim: pô, você... Era minha namorada, né? Você tem vontade de ter, por que a gente não compra? Eu falei, mas... sei lá, pô, como é que eu vou fazer isso? E como é que eu vou... Nessa época aí, Gol quadrado já custava 8, 9 mil reais. E eu falei, pô, como é que vai fazer? Vai ter que restaurar o carro, não sei o que. Ela, você não tem vontade? Eu falei, tenho. Então por que a gente não faz? Eu falei, então tá, vou procurar. Aí eu comecei uma saga grande aí pra procurar um Gol quadrado. Eu sempre gostei do Golstar, né? Então um Gol quadrado que tivesse em bom estado, ou pra alguma caracterização, ou o Gol GTI, que eu já amava na época. Só que o Gol GTI nessa época, 2012 pra 2013, já estava perto do absurdo que ele chegou, né, de preço, né? Mas de qualquer forma não se compara hoje em dia. Você conseguia restaurar um Gol quadrado aí por um preço acessível, você conseguia comprar por um preço acessível. A gente ainda não tinha essa loucura toda de Opala de 500 mil, Gol GTI de 120 mil. E aí eu achei o Golstar, esse meu que eu tenho hoje, que vocês conhecem aí pelo vídeo. E ele tava 5 mil reais. O antigo dono dele mexia com ar-condicionado. Eu acabei fazendo um serviço com ele no Gol Geração 4. E aí eu vi aquele Golstar parado. Eu falei, cara, você não tá vendendo esse Gol? Isso é um Golstar, cara. Já tava com o banco modificado, todo metido a moderno. Aí ele falou, cara, eu tenho esse carro desde 98. Eu tô vendendo ele, eu quero 5 mil reais nele. Eu falei, tá, e como é que a gente faz? Eu não tenho 5 mil reais. Na época eu tinha banda, eu não trabalhava, não tinha empresa ainda, enfim, eu tinha 21 anos, né? E ele falou, cara, vê como é que você quer pagar aí, a gente faz um cheque aí, você quer pagar aqui 5 vezes, 10 vezes? Eu falei, não, acho que 5 vezes tá legal, 5 de 1000 a gente consegue combinar. E eu preciso cortar o cabelo urgente. E aí eu fechei, aí a Amanda na época, eu falei, cara, eu cheguei pra ela um dia de noite, a gente se encontrava todo dia à noite, ela morava na casa do padrinho dela, e eu encontrava com ela todo dia à noite. Aí eu falei pra ela, poxa, o cara aceitou, mas ele quer 5 cheques de 1000, eu não tenho cheque. Ela, não tem problema, eu tenho.
E aí ela me emprestou, a gente tinha 6 meses de namoro, ela me emprestou os 5 cheques e ainda pagou a primeira parcela. E tudo que eu tive de dificuldade, ela me ajudou. Tudo que eu tive de problema, assim, com... Claro que você tem problema, né? Você não consegue, a não ser que você seja um cara milionário, né? Pra fazer a toque de caixa tudo e que fique tudo perfeito e também na hora que der um problema você mande alguém resolver. E eu sempre gostei de mexer muito em carro, né? Sempre, esse Gol G4 aqui foi uma escola pra mim. Né? Eu sempre desmontei, montei. Então, como já era um motor AP, já era mais fácil de eu mexer. E eu fiz na casa do meu amigo Thiago. E a gente restaurou o carro praticamente em casa. A gente só terceirizou aí, vamos chamar de terceirizar, a parte da pintura e a parte de mais severa de mecânica. E aí o que eu fiz? Eu turbinei o carro, né? Eu fiz realmente agora posso usar a palavra, um projeto, né? De turbo no Goldstar e tal, e aí eu comecei a ter um pouco de problema com isso. Eu comecei a ver que isso realmente não era muito minha vibe, que eu sempre fui muito nostálgico, eu sempre fui desse jeito que eu sou, muito nostálgico. E eu comecei a reparar, falei, puta, acho que isso não é minha praia, sabe? É complicado, né? Você tinha alguns problemas aí de manutenção, o carro vivia mais acertando a injeção programável do que andando comigo, e nunca ficava bom. O carro nunca fez um consumo aceitável. Aí daqui a pouco a turbina fumava o rotor, dava folga no rotor, começava a fumar. Nada contra, tá? Quem quiser fazer, faça. Eu comecei a reparar que isso não era muito a minha vibe, né? Vamos chamar de vibe. E aí eu falei, cara, por que não ter um Goldstar todo original, né? Só com injeçãozinha MI, porque já que tinha o coletor, já tinha tudo preparado para o carro ser injetado. Eu falei, não, eu vou instalar uma injeção MI, eu não vou ter saco para carburador. E aí eu fiz, e foi meu primeiro carro antigo da coleção. Logo depois eu tive o Palio Verde Birmania, que vocês conhecem aqui também, o Paliozinho Verde Birmania, que não tá mais na coleção. Mas por que eu tô contando isso tudo? Porque depois vieram os outros carros, né? Veio o Versalhes, que eu pesquisei, inclusive achei o carro por causa da minha história, por causa da minha infância. O Gol Geração 4 sempre conviveu na coleção, porque era um carro que eu nunca vendi, o meu primeiro carro. E aí eu fui comprando, eu adorava, amo, né, ainda até hoje, os vídeos do LCD Best, né, do querido Luiz, e aí aquela coisa com GM. Meu pai teve GM a vida toda, eu quando criança só andei em GM. E aí eu fiquei doido com os Monzas lá do Luiz. Fiquei doido para ter um Monza SR, um Monza SR maravilhoso. Acabei comprando 3 Monzas SRs, tudo para restaurar. E eu achei que fosse... E nesse meio tempo também eu comecei a trabalhar, eu abri empresa nessa época. Hoje eu tenho aí as empresas e eu consigo manter a coleção e a minha vida graças a isso. E aí eu comecei a trabalhar mais no dia a dia, ter menos tempo, até para poder... Nessa época eu ainda morava com a minha mãe, mas até para poder conseguir me mudar, morar sozinho, conseguir manter a coleção, conseguir ter mais carro, sempre quis ter mais carro. E eu fui vendo que não ia dar para fazer uma restauração igual a do Goldstar, né? O Goldstar, o que a gente fazia? A mãe do Thiago tinha um salão, então a mulher do Thiago trabalhava no salão. Então a gente ficava de terça a sábado mexendo no carro o dia todo. No Gol dele, no meu Gol G4, o Thiago tem um Gol G3 Turbo. Então no Gol dele, no meu Gol G4 e no Goldstar, fazendo a restauração do Goldstar. Então a gente tinha tempo para isso, a gente tinha tempo hábil para isso, a gente tinha condição de fazer. Ferramenta para isso, disponibilidade para estar o dia inteiro, de 8 às 6, mexendo no carro. E isso foi mudando, porque a gente tinha que começar a trabalhar. Por que de terça a sábado, né? Porque na segunda-feira o salão ficava de folga, então era o domingo e a segunda era dia que o Thiago ficava lá com a mulher dele lá de folga. E aí a gente ficava de terça a sexta, de terça a sábado, mexendo nos carros. E aí a gente começou a ficar sem tempo, então não deu. Então eu comprei 3 Monzas SR, 2, né, primeiro, depois mais um, tudo em estado assim que precisaria fazer uma obra maior do que a que eu fiz no Goldstar. E aí comprei o Versalhes, aí eu comprei, na verdade comprei o Palio, depois comprei o Versalhes, e aí o Versalhes furou a fila de restauração, porque era um carro mais fácil de fazer, né?
E aí depois vieram os outros carros, a gente acabou adquirindo aí em sociedade o Versalhes azul, depois o Versalhes branco. E a coisa foi indo e tomando um rumo que eu comecei a parar para pensar, né? Em que eu dou prioridade? Né? Por que eu comprei Monza SR? Eu nunca tive história com Monza SR. Né? Só um carro que eu acho super interessante. Igual eu nunca tive muita história com o Gol Quadrado e comprei o Goldstar, porque eu acho super interessante. Hoje o Goldstar faz parte da minha vida, ele tem uma história comigo. Foi o carro que minha mulher ajudou a comprar, né, em 2012. O carro que eu restaurei em casa, o carro que significou tudo aí que é a coleção hoje em dia, né? Então é um carro que hoje não dá pra você falar que ele não tem uma história, né? Mas os outros carros eu não consegui nem construir história. O Monza SR eu não consegui, né? Nenhum deles. Então eu acabei vendendo. Primeiro vendi um que um amigo meu ficou super interessado em começar a fazer o processo de restauração no carro. Era um 86 1.8 vermelho Bonanza. E eu comecei a ficar assim, o carro não tem história, eu vou priorizar o Versalhes, porque o Versalhes tem história da minha infância. O Versalhes foi o primeiro carro que eu resgatei, né? E aí eu fiz amizade com todo mundo do Versalhes Clube. Hoje eu sou super amigo do Cris e do André, o Bergamo aí. Por causa do Versalhes, eu jamais teria conhecido ele se não fosse o Versalhes. E aí, puxa, eu construí isso tudo, ainda tive essa história maravilhosa do resgate de um carro da minha infância. E a gente começou a acumular muito carro e foi ficando um pouco fora de propósito, porque, como dizem aí, não dá pra gente abraçar o mundo. Eu gostaria de ter, eu não tô aqui metendo pau falando que só pode ter o carro que pertenceu à sua infância ou que teve história com você. Não, você pode comprar o que for. Por exemplo, eu sou doido pra ter um Escort XR3 e eu nunca tive história nenhuma com o XR3. Se eu tivesse mais oportunidade, mais grana, eu teria todos os carros, né? Eu teria Chevette 4 portas, que eu acho, super legal, principalmente se fosse um automático. Teria um monte de carro, teria Monza Tubarão, teria Gol GTS, Gol GTI, mas não dá. Então eu parei para pensar um dia e falei, o que eu preciso fazer? Eu preciso priorizar o que eu quero. E o que eu sempre quis na vida foi comprar a Blazer de volta, né? Então eu comecei a designar, falei, eu vou SR, aqui tem uma pessoa interessada no Monza SR, vai fazer o carro, não vai rebaixar o carro, botar um rodão, nada contra, mas o carro tava super íntegro, aquele prata, né? Dava pra fazer, ele tava legal aí pra fazer, a gente começou a fazer uma coisa ou outra no carro. Então acabou que eu resolvi priorizar os carros que fizeram parte da minha história, da minha infância, os carros que realmente eu sempre quis resgatar. E aí veio a Blazer, aí piorou. Depois que veio a Blazer, eu furei a fila também da restauração aí do Versalhes branco automático, né? E o carro ficou pronto, ficou maravilhoso aí, a Blazer ficou maravilhosa. O Versalhes branco acabou, a gente fez em paralelo, deu pra fazer, né? A gente conseguiu recurso aí pra fazer. Fez em paralelo, a gente conseguiu terminar, o carro ficou excelente também. Só que eu parei pra olhar e falei, o único carro que eu não tenho história afetiva ainda é o Versalhes branco automático, né? O resto eu já consegui, né? Eu tô aí em busca de umas outras empreitadas aí de automobilisticamente falando, né? Eu consegui finalmente a Blazer. A Blazer foi um marco porque a Blazer eu simplesmente parei e pude deitar a cabeça no travesseiro e falar, tudo que eu queria eu já tenho. Eu tenho o Gol G4 até hoje, que foi o meu primeiro carro. Eu tenho o Goldstar, que minha mulher conseguiu me ajudar a adquirir com o maior carinho do mundo. Eu tenho o Versalhes, que eu andei muito com 9, 10 anos de idade, 11 anos, que foi um carro que eu sempre gostei também, sempre gostei muito do Versalhes. Apesar de eu não ter nenhum registro dele para mostrar aqui para vocês que eu andava quando criança, diferente da Blazer, que eu tenho registro, diferente da Suprema. E depois que eu parei para analisar que eu tinha esses carros, eu falei, eu tô realizado com os carros, né? Eu sempre quis a Blazer e eu consegui. E a Blazer foi aquela loucura toda que vocês acompanharam, foram 2 anos de negociação. Quando o carro finalmente fechou,
Pô, o antigo dono teve que viajar 400 quilômetros para botar o carro na cegonha para mim. Quando o carro chegou aqui no Rio, acabou a embreagem, né? Então, podia ter acontecido isso na estrada, indo até a cegonha, e o cara da cegonha já estava desesperado para sair, porque o Vicente não chegava com o carro. E imagina se enguiçasse de embreagem na estrada, o caminhão não ia esperar. Como é que ia ser? Como é que a gente ia fazer? Sabe lá se o Vicente ia querer levar o carro de novo 400 km, ia arrumar um dia de folga de novo para viajar 400 km para depois voltar de ônibus. Então foi um negócio muito perfeito assim para ser verdade, né? E depois que finalmente a Blazer até ficou pronta aí, ficou resolvido, né? O carro finalmente passou pro meu nome, finalmente a gente conseguiu começar a restaurar. Finalmente, quando isso tudo se concluiu, eu pude realmente deitar e dormir tranquilo, pensando que, puxa, eu consegui realizar meus sonhos aí em termos de carro, tá? Então, qual é a ideia daqui pra frente, né? Claro que a gente tem aí a coleção junto, o Vitor Matos, né? Que tem os Escorts aí por causa da infância dele, não são os mesmos carros, mas ele foi sempre a paixão da vida dele, Escort, né? Tem o João Sigete, que tem os Escorts também, conversível prata, Strato 86, o vermelho rosso 86 também, o vermelho radiante 90. Então a gente compõe aí a coleção junto. Tem o Tomás Saboia, que tem o Versalhes, que é meu sócio em alguns carros também, aí no outro projeto que a gente tem aí de restauração, né? Que a ideia é pegar um carro que está no Vale da Morte e salvar o carro e devolver para o meio antigo, né? Que é o caso daquela Fiat Tipo que a gente tem vídeo aqui no canal, que é o caso da Marajó, que aparece no dia que a Blazer chegou, que eu chego dirigindo a Marajó, que a gente está aí caminhando em passinho de tartaruga ainda, vendo o que a gente vai fazer, se a gente vai tocar junto com o canal aí do canal Quebra-Vento, que é o nome do projeto que a gente criou. Se a gente vai tocar aí em paralelo e vai fazendo e a gente divulga aqui. A gente está vendo ainda, tomando um rumo para isso, para a gente poder concluir e fazer cada vez mais carros. Nesse meio tempo também a gente curte os carros, né? Outro dia eu fiquei andando de Tipo. É legal porque eu me apego muito aos carros, né? Então depois para vender é muito difícil. Claro que a gente está falando de vender sem especulação, sem querer ganhar 40 mil em cima de um carro. É realmente um projeto de caridade, né? Você fazer o que o carro precisa ser feito de uma maneira decente, de mecânica, pintura, estofamento, tudo direito, tudo a preço acessível, tudo garimpando direitinho, tudo, sem sair desesperado pagando R$1.000 em qualquer console, né? E fazendo carro e vendo o custo que isso foi criado e repassando adiante aí sem lucrar muita coisa em cima, né? Claro que não dá para fazer nada de graça, né? Mas pelo menos aí a custa de transferência de documento, não sei o que, essas coisas a gente vai repassar. Mas nada que não seja muito contadinho, certinho, né? Claro que você não vai comprar uma Fiat Uno por R$15.000, gastar 25 e depois repassar isso para alguém, né? O carro tem valor, né? A gente sabe o valor dos carros, né? A gente tem a conta na cabeça aí muito certinha com relação a quanto é o custo do carro, né? Claro que não vale a pena você restaurar um carro que ele pronto, em bom estado, custe 15 mil e você gastar 23 para fazer um carro. Então isso está sendo muito contado, está sendo muito levado em consideração, tá? Então o que eu pensei junto a isso tudo, né? Eu vou priorizar os carros que realmente, por não dar para abraçar o mundo, eu vou priorizar os carros que tiveram história na minha vida, que tiveram história na minha infância. Então pretendo resgatar aí alguns outros carros. A gente tem uma surpresinha chegando. Acho que só o André Bergamo, o Adriano Krempel, o Felipe Procópio e o Cris Bergamo sabem dessa história aí. O João também sabe do que está por vir aí para a coleção. Vai ser um desafio muito grande. Na verdade, não foi adquirido, ele foi doado, um carro que foi doado para mim com muito carinho de presente. Deixa o carro chegar, eu vou fazer vídeo, vou falar sobre, vou fazer as mesmas etapas aí que eu fiz na Blazer. É um carro que significa bastante aí para minha infância. Se quiserem dar um chute, depois eu faço um vídeo aí falando sobre.
tá? Então eu priorizei um pouco esses carros e aí vocês vão me perguntar o que vai acontecer com o Versalhes branco automático, já que ele não tem tanta história na minha infância. O que vai acontecer com o Versalhes branco automático? Nada, ele vai ficar na coleção, tá? Não vou sortear, não vou vender. Há 2 meses atrás mais ou menos eu precisei investir uma grana pesada, eu cheguei a anunciar o carro, cheguei a falar com algumas pessoas sobre a venda do carro, tá? Selecionei aí algumas pessoas que estavam interessadas, não divulguei aqui no canal, mas selecionei aí algumas pessoas que eu conheço que estavam interessadas, meu amigo Marcos Sá, a gente conversou um bom tempo aí, ficamos um mês aí conversando sobre o assunto, sobre de repente fechar aí o carro passar para a coleção dele. E aí a gente acabou que eu comentei com a minha mulher, ela falou, não, mas pô, você adora o Versalhes automático. Minha mulher não dirige carro mecânico. O único carro que de vez em quando você deixa, eu consigo dirigir de um lugar para outro, assim, claro, comigo do lado. Nada contra, tá? Pelo amor de Deus, nada contra mulher no volante, nem nada disso, é porque realmente eu não deixo ninguém dirigir meus carros. E aí ela ficou, pô, não vende não, você acabou de botar a placa de coleção no carro, o primeiro Versalhes com placa de coleção, poxa, não vende o carro, não vende o carro. Eu falei, tá bom, então eu dei outro jeito, aí eu tive o Cris também falando pra caramba pra mim, o Christian Bergamo falando pra caramba pra mim, pô, não vende o carro, puta, mano, você não pode vender o carro meu, pô, você não pode vender o carro, você não pode vender o carro. E eu falei, tá bom, eu não vou vender, né? Tive meu amigo H também, meu amigo Homero, que era da coleção LCD Best, da coleção L Malzone, e ele também falou pra caramba, pô, você não pode vender o carro. Meu amigo Carlos Henrique do canal Acho 90 também falou, pô, você não pode vender o carro. Enfim, vocês me convenceram, eu não vou vender o carro. Ele vai ficar na coleção. Quando a gente fala que não tem história com carro, é até uma injustiça, né? Porque na verdade tem, né? Agora a gente tem uma história. Ele foi o primeiro Versalhes com placa de coleção. Eu restaurei o carro junto com o Tomás. O carro era sociedade nossa, hoje o carro é só meu. Eu comprei a parte dele. A gente na verdade fechou uma transação aí com o Versalhes azul. E eu acabei ficando com o Versalhes branco, o Versalhes azul GL 2.0, que hoje pertence ao Francesco. E foi uma conquista, né, fazer esse carro. O carro estava no Vale da Morte, era outro carro que estava no Vale da Morte, o Versalhes branco automático. E a gente fez o carro, então isso já é uma história muito legal para se contar. Mas outros carros, assim, para mim, para minha coleção pessoal, né, pro meu acervo de carro, outro carro que não tem a história da minha infância, provavelmente, se tiver, vai ser um ou outro, não dá pra falar nunca. Mas o foco agora é buscar os carros que realmente fizeram parte da infância, que realmente fizeram parte do livro aí da minha história. Então, quais carros estão aí na coleção hoje em dia? O Versalhes cinza Clipper, Versalhes branco diamante automático, o Gol geração 4, apesar de não ser um carro tão antigo, é um carro que pertence à minha coleção. A Blazer, a Fielder não pertence à coleção, mas é o carro de uso diário, ela ainda está comigo, tá? Tem muita gente que pergunta se a Fielder ainda está comigo, tá comigo. É usada no uso diário aí, quebra muito bem aí minha necessidade, aí resolve muito bem minha necessidade aí de uso diário, tá com 215 mil quilômetros, tá? A gente ainda tem aí na coleção os Corte XR3 vermelho rosso do João, o prata extrato do João, o vermelho radiante do João, o amarelo citrino do Vitor Matos, o azul mineral do Vitor Matos. Agora a gente tem um Fusca na coleção, um Fuscão 72 1500, o Versalhes preto New Orleans do Tomás, que não estão mais na coleção. Os 3 mãos SRs não estão mais na coleção. O Versalhes azul Miramar não pertence mais à coleção, tá? Então são os carros que foram repassados aí. O Palio verde Birmania não pertence mais à coleção também. E é isso. Acho que o intuito aí daqui pra frente é a gente resgatar os carros que realmente, pelo menos da minha parte, tá? Fizeram parte aí da minha infância. E em breve teremos mais novidades aí. Falei pra caramba, mas eu acho que eu devia um pouco dessa explicação. Acho que todo mundo tinha um pouco de curiosidade de saber quais carros ainda estão na coleção, quais não estão. Se vai entrar mais carro na coleção, se não vai. Onde eu guardo tudo isso? Deixa eu responder aqui. Onde eu guardo todos os carros? Pois é outro problema que a gente tem.
né? Eu tinha 4 vagas no meu prédio, eu tenho 2 vagas por convenção, né? Que estão na escritura do meu apartamento. E 2 vagas eram emprestadas, né? A minha querida vizinha Cecília me emprestou uma vaga gentilmente, me cedeu uma vaga gentilmente, que ela gostava muito dos meus carros. E falou, não, fica com uma vaga minha, você não tem onde colocar, a Fielder tá dormindo na rua, pô, fica com uma vaga minha. E minha outra vizinha querida também, a Dona Júlia, me emprestou com o maior carinho aí também a vaga, falou, bom, quando eu precisar eu te aviso. E aconteceu nesses 2 anos aí, de 2 vezes ela precisar da vaga para a filha dela, e nesse meio tempo eu coloquei no estacionamento rotativo e resolvi a vida aí. O que aconteceu com essas 2 vizinhas queridas? A Cecília era inquilina do apartamento, devolveu, foi morar em outro lugar, e a Dona Júlia alugou o apartamento para alguém, precisou da vaga. Então perdi 2 vagas assim da noite pro dia. A Dona Júlia eu ainda estou usando a vaga dela, mas assim que ela entregar a chave, eu vou precisar devolver a vaga. E a Blazer tá lá na vaga dela. É a única vaga grande no prédio que cabe a Blazer sem muito desconforto, sem estar do lado de outros carros e tal. No consultório da minha mulher eu tenho mais 2 vagas. Que tadinha, ela para quando vai trabalhar, ela para a Fielder no outro estacionamento em cima. No meu escritório eu tenho mais 2. E na casa da minha mãe eu tenho mais 2. Então assim, se você fizer a conta já tá ficando escasso. Então esse é um outro problema que a gente tem, né? No consultório da minha mulher tá abrigando também a Tipo, que tá lá no consultório dela parado, Fiat Tipo vermelho Bright, né? Do nosso projeto aí, canal Quebra-Vento. Então é um outro problema que a gente tem. Se eu quiser um carro específico que tá na casa da minha mãe mora a 18 km de mim. A sorte é que minha mãe mora do lado do meu trabalho, então eu tô sempre indo e voltando, então dá pra eu ir com um carro, voltar com outro. Mas não tenha dúvida que se eu estiver em casa e, puxa, eu tô com vontade de andar de Versalhes cinza Clipper. Puta, tá lá na casa da minha mãe, não vou lá buscar não. E isso pode ser uma frescura, pode ser um mimo, né, você querer ter todos os carros perto, mas isso inviabiliza às vezes alguns passeios que você quer dar especificamente com aquele carro. Né, eu gosto muito de andar de Gol geração 4, uma terapia para mim é sair com o G4 à noite, né, ouvindo aquelas músicas que eu ouvia quando eu tinha 18 anos, né, reviver e tal, e muitas vezes o carro tá lá, porque como tem encontro, tem passeio de carro antigo, o G4 não é usado para esses passeios de carro antigo, nem para encontro, porque é um carro ainda muito novo, então é um carro que eu uso exclusivamente quando eu tô sozinho, ou quando dou um rolê com o João aí à noite, a gente vai muito pro bairro da Urca, de carro antigo à noite, come um hambúrguer e tal, e volta. Eu botei um vídeo aí outro dia, a gente andando, eu tava com o Versalhes e ele tava com o conversível prata. E outro dia eu fui de Gol G4, beleza, mas pra um passeio de carro antigo eu não vou, então é um carro que fica muito lá na minha mãe. E muitas vezes eu quero andar com ele à noite, então eu tenho que buscar e tal. Então é isso, estamos chegando aí a 30 minutos de vídeo, eu vou parar aqui, senão vocês não vão ter paciência de assistir. Fica o Eduardo aí da Batcaverna me zoando. Pô, tem um podcast aqui de meia hora seu pra gente ouvir. Então é isso. Se ficou mais alguma coisa a esclarecer aí, pode perguntar. Depois eu faço um outro vídeo se ficou faltando alguma informação, alguma coisa. Beleza? É isso. Um grande abraço aí pra todo mundo. Valeu.